Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Hello! Eu sou a Mari do Borogodó e começa agora mais um TPM News com Borogodó. O quadro do TPM no ar pra gente falar das novidades novidadeiras do marketing, comunicação e do nosso mundão. Para começar, a gente sempre agradece quem ajuda a gente a fazer o programa acontecer. Tommy Lustra, que manda um mimo para nossa convidada. Mae Clothing, que me deixa bem bonita. E a Sara, que garante essa carinha de baby. E hoje eu tô aqui com a Thelma Marcondes, a fundadora, CEO da Qualicon. Ela que é RP, eu também sou RP. Eu sinto sempre uma coisinha tipo, um RP. Né? Que aqui em Taubaté a gente ainda encontra bastante por conta da universidade, sim. Né? Mas no mercado é muito mais comum a gente encontrar jornalista e publicitário, né? Com certeza. Ela é RP, pós-graduada em produção de gêneros discursivos e tem MBA em gestão empresarial. Fundadora da Qualicon, ela já atendeu marcas como a BASF e a Bayer. E hoje ela também é presidente da UCIP Rever Juntos, que desenvolve projetos de promoção humana com foco em educação e direito. Thelma, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar aqui para a gente trocar essa ideia. Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada, Mário. Eu que agradeço o convite. Eu não costumo vir a podcasts, até com uma correria, mas quando eu recebi pela doçura do seu convite... Ai, agradeço. Eu não consegui dizer não. Foi um prazer, é sempre um prazer. Eu fico muito feliz. Eu conheci o seu trabalho por meio do Wilson, que eu fiz pós-graduação com ele, quando eu voltei a morar em Taubaté. Gostei muito do perfil, eu comentei isso nos bastidores, que faz muito sentido de trazer pessoas com atuações diferentes pra gente trocar ideia aqui. E eu queria ouvir um pouquinho sobre o seu trabalho, sobre a sua história, o que você precisa contar pra essa galera aqui. Então, vamos lá. Eu sou Thelma Marcondes, eu sou mãe da Maia, uma menina espoleta de 11 anos. Sou filha da dona Maria Júlia, que infelizmente faleceu ano passado. Filha do senhor José Pedro. Sou taubatiana, nasci, morei aqui. Morei fora também um tempo, fora de Taubaté um tempo. E tenho a Qualicon desde 1998. Uau! Na verdade, Eu comecei a Qualicon quando eu saí, terminei meu estágio na BASF. Eu fiz estágio na BASF, e aí depois eu fui trabalhar na BASF em São Paulo, depois eu fui trabalhar na BASF na Bahia, depois eu fui trabalhar na BASF em outros lugares do Brasil. E aí a Qualicon foi se consolidando. A gente começou como uma agência house, ou seja, trabalhávamos dentro da empresa, e aí depois a gente expandiu também para atender outros clientes. Hoje a gente, desde 1998, a gente continua atendendo BASF. Gente, que maravilhoso! Exatamente. Isso é um casamento? Mágico, já fizemos bodas de prata, né? Olha só! A gente atende BASF, atende Mafre também, que é um cliente nosso. Aqui em Taubaté a gente atende a Vibracoustic. Legal. Então, temos clientes de todos os tamanhos e em todos os lugares também. Que bacana. A Qualicon é uma agência de comunicação corporativa. A gente trabalha ajudando as empresas a fazerem bons relacionamentos, tanto com os seus funcionários, como imprensa e como a comunidade também ao redor das empresas, né? E também sou presidente da UCIP Rever Juntos, que é uma UCIP que trabalha com educação e trabalha com promoção humana de alguma forma, né? Então, para você ter uma ideia, a gente é parceiro da Faculdade de Engenharia aqui de Guaratinguetá, para um trabalho com robótica, com crianças em situação de risco e vulnerabilidade, junto com a Faculdade de Engenharia. Que legal. Então, eles têm lá uma impressora 3D, eles acabam trabalhando com aquela plataforma Arduino. Então, isso foi um projeto que começou patrocinado e depois o próprio Estado acampou e a gente continua trabalhando com eles. Então, já estamos aí, né, sem definir a idade, mas já estamos aí há bastante tempo no mercado, tanto de comunicação como de engajamento social. Que legal. Eu gostei muito quando a gente começou a trocar essa ideia pra gente falar sobre alguns pontos. Comentei que a maior parte do nosso público são marcas empreendedoras, mulheres que estão empreendendo, algumas há mais tempo, algumas começando agora. Encontram no TPM bastante conteúdo sobre empreendedorismo, sobre vida em geral, então a gente tem outros quadros também.
Mas além disso, da gente abrir uma oportunidade delas acessarem, às vezes, algumas coisas que elas não conhecem tão bem. Eu comentei no meu Instagram sobre ESG, né? Que é uma iniciativa super importante que eu gostaria que você pudesse explicar um pouco pra gente, mas que várias mulheres me falaram que nunca tinham ouvido falar. Eu falei, gente, então vamos assistir o programa, que vocês vão gostar e vão poder entender como funciona e como isso não é só para grandes marcas. Não pode ser para grandes marcas, Sim. na verdade, né? Porque todos nós estamos no planeta. Exatamente. Então, a responsabilidade... Não tem planeta B. Não existe planeta B. E não existe fora, né? Sim, não. É tudo aqui. Vamos jogar fora, vamos fazer... Não existe o fora. O fora vai voltar para a gente de alguma forma. Sim. E as grandes empresas precisam, necessariamente, desenvolver a sua cadeia. Ou seja, os seus fornecedores, os fornecedores dos seus fornecedores... E os fornecedores, por exemplo, que fazem a matéria-prima. Porque ESG, ela tem a ver com proteção ao meio ambiente, mas também tem a ver com a promoção humana. Não adianta nada a gente cuidar do meio ambiente, a gente também não cuidar das pessoas Sim. e não cuidar da saúde também dos negócios. Então, é o que gira efetivamente a nossa humanidade. Então, a gente precisa cuidar do meio ambiente e é o que eu sempre falo, Mari, não é só a empresa grande. Por quê? É aquela frase clássica. O que você faz conta. Se você para de usar um copinho de plástico e começa a usar uma caneca, isso conta. Se você começa a olhar com melhores olhos, por exemplo, second hand, né? Que a gente comprar roupas de brechó. Sim. Gente, existe uma montanha de roupas dentro do deserto. Porque as marcas descartam as coisas. Né? E isso não pode acontecer. Nós não temos planeta para isso. E que não é reciclável. Ele não tem como voltar em forma de outro produto. Não tem porque a gente não trabalha a questão da economia circular. Nesse caso, não tem. Porque Sim. a gente poderia... Só que isso precisa passar pelo pensar o produto já pensando quais vão ser os reusos dele, né? Exato. Só pra gente deixar registrado aqui, o que é ESG? É uma sigla que quer dizer... diz respeito a meio ambiente, a pessoas e a sociedade. Isso. Então, ela engloba tudo isso. Sim. E tem alguns órgãos que são responsáveis por isso. Por exemplo, o Pacto Global e a própria ONU. Elas têm departamentos, assim, secretarias que só tomam conta disso. Algumas pessoas acham as regras de ESG muito criteriosas e muito rígidas. Mas é que nós avançamos muito rápido. Sim. Né? Nós gastamos demais o planeta. Muito tempo, em pouquinho tempo. Pouquíssimo tempo. Então, há necessidade de se pensar diferente. A minha geração, que eu sou mais velha do que você, era uma geração que a gente pensava na nossa sustentabilidade como humanos. Hoje a gente tem que pensar na nossa sustentabilidade do planeta. Sim. Porque a minha geração e as gerações anteriores não tinham esse problema. A gente podia cortar a árvore do jeito que fosse, a gente podia sujar a água do jeito que fosse. A gente não produzia tanto lixo como produz hoje. E a gente não tinha noção do que isso ia virar pro planeta. Com certeza. Tem uma cena num seriado que chama Downton Abbey, que ele, se não me falha a memória, no começo da década de 50, em que eles vão fazer um piquenique, eles são uma família muito rica, e é o começo dos descartáveis. Então, eles fizeram o piquenique com os descartáveis, acabava... Acho que é a década de 20. Eles batiam a toalha e simplesmente deixavam aquilo ali, no meio do parque. Eles não recolhiam. Então, aquela cena eu acho tão chocante, porque pra gente é impensável. Exatamente. Ainda bem, para que a gente não tenha essa impressão de que é normal. Mas um dia já foi normal e a gente precisa mudar essa impressão de que não adianta fazer nada. Exato. Assim como a gente precisa tomar conta do que a gente vai fazer quando a gente vai no parque, quando a gente sai com as crianças, a quantidade de... Eu digo assim, que a gente que trabalha fora e que, principalmente quem mora sozinho, é uma temeridade para o meio ambiente. Porque a quantidade de descartável que a gente utiliza... Delivery, gente. E é papel, e é plástico, e é isopor. É uma quantidade desnecessária. A gente precisa simplificar o nosso processo. Se de alguma forma a gente aqui precisa fazer isso, por exemplo, as empresas estão preocupadas, para você ter uma ideia, com a temperatura da água que elas retornam pro rio. Empresas que utilizam água para fazer resfriamento, elas não podem simplesmente limpar essa água. Elas também têm que prestar atenção na temperatura da água que ela vai jogar botar. ela quente por conta desse processo. Mata os peixes.
mata os micro-organismos, mata as plantas. Então, existe todo esse cuidado que há um tempo atrás, gente, não existia. Sim. Mas isso faz parte também da nossa evolução, né? Então, assim, pensar ESG não é uma questão de pensar que isso é para os grandes. Somos para nós também. E uma coisa que é importante, assim, se a gente quer vender para o grande, você pode utilizar da ação que você faz como um argumento de vendas. Sim. Porque como as empresas têm essa necessidade de manter a sua cadeia limpa, ela vai comprar da empresa que também tem essa percepção. E essa é uma mudança de comportamento. A gente fala bastante de mudança de comportamento no TPM News com o Borogodó, porque ele faz parte da forma com que a gente consome conteúdo. Ele dita a maneira que a gente consome. Então, a gente fala dessa mudança de comportamento para entender, eu falo bastante disso com clientes que vendem, às vezes, alguns produtos que a grande concorrência, ou a principal concorrência, quase todo mundo, né? Vai vir da China. E aí, eu sempre bato nessa tecla. Você nunca vai bater o preço, porque é impossível. É feito com um trabalho análogo à escravidão, com matéria-prima de péssima qualidade, que a gente não sabe a origem de onde que foi extraído. Como que você vai gerar o seu diferencial de comunicação? Mostrando que nós somos uma marca pequena ou uma marca nacional que usa mão de obra local, que sabe de onde tira os produtos. E é um pensamento que a gente precisa incentivar para que todas essas marcas entendam que não é só a Coca-Cola, a Nestlé, a BASF que vão criar estratégias para trabalhar, mesmo porque o padrão de comportamento tem que mudar como um todo. Então, Exatamente. A gente precisa, com essa mudança que a gente pressiona que essas gigantes, que hoje são as grandes razões de poluição, elas também mudem. Com certeza. E é importante você falar isso, porque a gente precisa colocar na mesa de negociação o que é preço e o que é valor. Porque são coisas diferentes. Sim. Preço é o que você vai dar de desconto. Mas e o valor? O que você está entregando de valor ali? Então, eu digo assim, olha, quem faz alguma coisa com reciclado, precisa escrever. Sim. Esse material é de material reciclado, foi feito assim. Aqui nós economizamos isso, isso e aquilo. As grandes fazem isso. Se você pegar uma lata de tinta da Souvenir, você vai ver lá. Aqui nessa lata tem não sei quantas garrafas PET. Porque eles conseguiram desenvolver uma resina que vem da garrafa PET. Que legal. Entendeu? E aí, com pesquisa, com desenvolvimento, com intenção de fazer, né? De construir a mudança. Exatamente. Existem algumas instituições que só pensam isso. Ciclo de vida de produto dentro da perspectiva de sustentabilidade, por exemplo. Então, eles vão dizer, olha, se você consumir essa matéria-prima, você vai utilizar tanto do planeta. Por quê? Porque para construir essa matéria-prima, utiliza-se tanto de água, tanto de energia, tanto de resíduo. Então, não adianta você ter um produto que é ótimo, que tem um preço, mas que acaba com o meio ambiente. Exatamente. As empresas o custo é alto. Exatamente, o custo é alto. Então, por exemplo, nós fizemos uma campanha uma vez para um cliente sobre meio ambiente. E aí nós falamos, vamos reduzir água. Falei, gente, não fala de redução de água, todo mundo já sabe. Vamos pegar uma xícara de café e vamos dizer assim, olha, para essa xícara de café chegar aqui, consumiu-se tanto de água, consumiu-se tanto de transporte, consumiu-se tanto de tempo de pessoas, e você vai jogar fora? Sim. E você vai usar num copo de plástico? A mesma coisa, a calça jeans. Para se fazer a calça jeans, Sim. quanto de água, quanto de utiliza? E aí você usa 5 vezes e não quero mais? Então, é esse pensamento consciente que a gente precisa ter do ponto de vista, lógico, todo mundo vai andar na moda, mas tem que ser uma moda consciente. Sim. A própria moda precisa se reinventar para a gente mudar isso de ter que ter uma tendência muito diferente para motivar a circularidade das coisas. Exatamente. Né? É uma transformação complexa, né? Se deixar, eu vou ficar falando só sobre isso. Vamos entrar no Borogodó News. Vamos lá. Uma curiosidade, não me lembro se eu comentei isso com você, como que nasceu o Borogodó News. Ele era um quadro no meu Instagram, em que eu assino algumas newsletters sobre comunicação. Eu sempre fiquei muito curiosa de entender por que as coisas estão mudando, quem que tá falando que tá mudando, quem falou por quê, né? Então, eu começava a ler aquilo, eu falava, gente, as pessoas precisam saber. E aí, eu fazia um stories, 1 minuto resumindo a notícia, muitas vezes traduzindo notícias, artigos de opinião em inglês, relatórios em inglês, para trazer isso, quando a Marcela me convidou pra gente ter esse quadro no TPM no ar. Então, por isso, a gente sempre traz algumas pautas comuns que acabam sendo Instagram, sempre falamos, e inteligência artificial.
Então vamos começar pelo Instagram, porque essa daqui apareceu em no mínimo 3 newsletters que eu li essa semana, que é o Tá Todo Mundo falando disso, que é: o Instagram está testando uma ferramenta de ads em que o usuário não consegue continuar rolando a página até finalizar o anúncio. O Eudes colocou pra gente aqui, inclusive é de um grande blog vinculado com uma plataforma de gestão de redes sociais, né? E o que acontece? Você já vê isso bastante aqui no YouTube. Inclusive, eu preciso fazer uma pausa para falar. Se você que tá seguindo a gente ainda não se inscreveu no canal, tá assistindo e não inscreveu, tá perdendo tempo, se inscreve, ajuda a gente a bater a nossa meta de 1000 inscritos, tá bom? Mas voltando aqui pro YouTube, ele tem o hábito de colocar um patrocinado no meio do vídeo e você não consegue pular se você não assistir. E aí o Instagram vai fazer a mesma coisa no feed do Instagram. Ele diz, de acordo com o Social Media Today, que é porque hoje o Instagram usa metade do algoritmo que ele faz, né, para montar o conteúdo que você vai ver, tá uma que é diferente do que eu vejo, com base em inteligência artificial. E esse vai ser um teste para entender se a gente está recebendo anúncios de marcas que realmente nos interessam. Porque a nossa primeira impressão, quando a gente vê um anúncio que você não pode pular, é sempre negativa, né? É vontade de nunca mais comprar aquela marca. Exatamente. Mas de gerar o efeito contrário. Eu gostei tanto daquilo que eu conheci, por aquele anúncio que pulou na minha cara, que eu vou passar a me interessar por aquilo. E tá todo mundo falando sobre isso porque, de fato, será que isso vai mudar o formato de comportamento? A gente vai vai aproveitar o momento para sair do aplicativo? Pode ser. Né? Eu acho que isso são testes, né? E eles fazem... Sim. Cada hora eles fazem alguma coisa... Inúmeros. Inúmeros. E eles, assim, não têm compromisso efetivamente com o resultado. Não. É teste exatamente, é para isso mesmo. E cada um tem a plataforma de um jeito, né? Com uma ferramenta que um tem, o outro não tem. E aí eu acho interessante, primeiro porque, assim, depois eu gostaria até de saber como é que isso vai ficar, porque, assim, é o que eu tava dizendo pra você. Para mim, me causa mais desgosto do que gosto. Sim. Se eu estou vendo alguma coisa, o negócio interrompe para mostrar uma propaganda, por mais que eu esteja interessada, não é naquele momento que eu quero ver. Sim. Já que eu estou interessada naquilo que eu estou assistindo. Mas, para algumas pessoas, pode fazer sentido. Então, pode ser que isso... E, às vezes, isso talvez não seja para isso, mas mais para frente, esse dado sirva para alguma outra coisa. Exatamente. Né? Porque a gente não pode achar que eles estão contando tudo. Nunca estão, né? Nunca estão, né? Nunca estão. Na verdade, eles contam bem pouco. Muito eu concordo pouco. com você. Eu também não acho que vai ser um teste, vai acontecer para algumas pessoas. Como é hoje mesmo, uma cliente minha me mandou ela trocou a foto do perfil do Instagram. E aí ela falou, olha só, ela tem a função notas que aparece no Instagram. Ela falou, e tá bem em cima da minha cara na foto. Eu paguei caro nessa foto e tá bem na minha cara. E aí eu falei, então, mas fica tranquila que nem todo mundo tem isso. Com certeza. Então não aparece. E aí, porque eu também não tenho essas notas, né? Não tenho acesso. Então, enfim, cada usuário vai ter uma experiência e a gente... tem que viver. Viver pra ver. Pra ver, exatamente. E vai ser rápido, como tudo, né? Às vezes a gente nem sente. Tem muitas mudanças que o Instagram faz, que às vezes faz um grande rebuliço, as pessoas falam, dura 2 meses. 2 meses, ninguém fala mais, né? Não deu nem tempo de chegar na rede e já mudou. São as sociedades líquidas, né? Que tudo exatamente. É muito rápido, muito né? rápido. E a gente sofre tanto e de repente não é mais nada. Não sofram, a ideia é essa, né? Não sofram. Eu acho que se a gente não consumir, acho que é assim, né? Como é que a gente contribui para que isso passe logo, ou seja positivo ou negativo? A gente expressar. Se você não gosta, deixa claro que você não gosta. Se pra você tá curtindo, então assista. E como a gente estava comentando aqui no intervalo, como eles trabalham com dados, vai ser o conjunto disso que vai dar a resposta. E é legal aproveitar que vai vir aquele pop-up dizendo, você gostou desse anúncio? Fez sentido pra você? Registra o dado. Registra o dado, né? Exatamente. Eu costumo brincar com os meus clientes quando eles estão sofrendo, depois falam, fique calma, nenhum panda bebê morre por causa disso. Vamos esperar. Né? Nenhum panda bebê é ótimo. Nenhum panda. Porque se morrer um panda bebê, de fato é um problema. Realmente é um problema. Né? Porque são poucos. Exatamente. Mas nenhum panda bebê morreu, então a gente segue a vida. Com certeza. Vamos para a próxima notícia. Normalmente, quando a gente fala de inteligência artificial, as pessoas já vinculam automaticamente ao ChatGPT. Porque ele foi um grande advento que tornou palpável para o público em geral o uso de inteligência artificial. Ontem, eu, inclusive, escutei um podcast com uma mulher que trabalha com desenvolvimento de softwares. E ela falando sobre a inteligência artificial e quanto para eles é assim, é tão comum para quem trabalha na área de TI. Sim. Só que pra gente chegou agora e aí a gente entende que
virou Danone, né? Iogurte é Danone. Sim. ChatGPT não é sinônimo de inteligência artificial. Existem muitas ferramentas. E aí eu trouxe essa notícia que tem a ver com inteligência artificial e ESG. Por quê? ESG, como você disse anteriormente, tem várias regras, tem critérios. E as empresas precisam atender esses critérios, inclusive para receber investimentos. Exatamente. Para o crescimento. E como que os investidores têm feito, alguns, né, recentemente? Agora tem uma inteligência artificial que planilha, né? Usando um termo muito básico, porque não chega a ser uma planilha, é uma análise de dados completa que pega os dados disponíveis tanto em plataformas públicas, né? Sites, os portais que as próprias empresas disponibilizam, notícias na imprensa, notícias relacionadas, às vezes não necessariamente com o nome da empresa, mas com diretoria, com o conselho deles. E aí planilha e cria como se fosse uma classificação para indicar para aquela empresa qual que é a empresa que faz mais sentido ela investir. É o uso da inteligência artificial para a gente movimentar essa inteligência de mercado, de escolha, né? A inteligência artificial, ela planilha tudo para dizer qual é a percepção que aquela empresa está deixando no mercado com relação a ESG. E aí, puxando um pouco para a comunicação, olha a importância da empresa ser coerente em todos os pontos. Então, as empresas grandes costumam fazer aqueles relatórios de sustentabilidade. O relatório de sustentabilidade é parte do que a inteligência artificial vai planilhar. Sim. Mas ela vai pegar, por exemplo, os discursos dos CEOs. Sim. Vai pegar, por exemplo, os rótulos dos produtos. Para ver se efetivamente eles estão entregando o que eles estão dizendo. Então, nesse sentido, eu acho que é um grande avanço. Que não substitui efetivamente o humano, mas eu acho que é um avanço, sim, porque a gente acaba com aquele greenwashing, né? Isso. Que aí é o dado. Sim. Contra fatos não existem argumentos. E só pra gente deixar aqui explicado, o greenwashing é quando eles usam, né, dessas informações. Ele diz que ele tem uma iniciativa de sustentabilidade, diz que ele tem uma iniciativa social, mas é só na primeira página. Exatamente. Na página 2, ele tem questões sérias de gestão, às vezes uma questão trabalhista que não é tão interessante, ou mesmo de sustentabilidade, em que ele só e tem às um vezes ponto. Às vezes até mais sério. Por exemplo, a pessoa faz um lançamento de um projeto, mas o projeto, na verdade, não sai do papel. Entendeu? Então, ele faz o marketing daquilo, gasta dinheiro para dizer, faz a foto para o relatório dele, mas efetivamente a ação não aconteceu. Sim. Então, esse monitoramento que a inteligência artificial vai acabar fazendo é importante também, para a gente dividir o joio do trigo. Efetivamente, quem está entregando. E o mercado regula isso também, né? Sim. Existem bolsas de valores que levam isso em consideração. E é o que você disse, acaba levando vantagem quem tem substância no que entrega, ao contrário de quem não consegue manter a sua palavra. Tem uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes que estão em crescimento, estão criando equipe, que é sobre a construção de cultura. Porque uma coisa é quando é você, às vezes, um funcionário, o seu marido, uma amiga, sua mãe, e aí você tem o controle das coisas porque você tá vendo. Sim. Para crescer, você não vai conseguir ver tudo. Então, você tem que ter essa cultura muito clara e a gente enxerga nas grandes empresas como a diferença de cultura aparece nesses momentos. Porque o discurso do CEO, é lógico que ele foi pensado por alguém, muito provavelmente alinhado a todos os valores, foi construído às vezes por mais de uma pessoa para chegar num resultado que faça sentido. Mas eles também conseguem acessar outras informações de plataforma, às vezes uma notícia que menciona um diretor, e o posicionamento dele tem que estar coerente com aquilo que a empresa faz. E a gente só consegue saber isso quando a cultura é muito clara. E aí, de novo, comunicação. Puxamos novamente para a comunicação. O papel da comunicação na construção da cultura, né? Então, assim, comunicação precisa ser staff realmente de CEO. Porque é a comunicação que é responsável por cascatear dentro das empresas a estratégia
de sustentabilidade também. A estratégia do negócio, mas também a estratégia de sustentabilidade. Sim. Então, uma vez que está cascateado, ou seja, que todo mundo na companhia sabe para onde a empresa vai indo, sabe o que é esperado dele. Sim. Então, pode ser aqui no Brasil, pode ser na Alemanha, pode ser no Japão, pode ser na China, pode ser na Austrália. Isso vai ter um padrão para todo mundo. Um padrão para todo mundo. Sim. E isso, como é que a gente... Não são só regras, é o jeito de fazer as coisas. Isso é cultura, é o jeito de fazer as coisas. E eu acho interessante observar, quando nós falamos de multinacionais, em que elas trabalham em lugares com culturas locais muito diferentes, Sim. o quanto elas acabam se adaptando, mas sem perder a essência da cultura. Exatamente. Porque a cultura não é uma coisa que ela vai acontecer imposta. Ela vai ser construída no dia a dia. Então, Sim. essa coerência não adianta ser só do CEO, da alta administração, se o departamento de recursos humanos, de gestão de pessoas, né, não tá alinhado com isso, ou mesmo o pessoal de vendas tem um comportamento predatório que não combina com o que eles estão comunicando. Então, é um processo que ele passa de todas as pontas. Sim. Eu falo muito isso para os meus clientes, que é melhor fazer isso agora, de você ter isso claro, enquanto você está crescendo e que você consegue... Quando a pessoa vai sentar na sua frente, você vai entrevistar ela, você sabe exatamente quais são os valores que você vai trazer para elas, o que você precisa coincidir. Tem coisas que você gosta de azul, eu prefiro verde. Isso tá tudo bem. Mas tem valores que vão ser indiscutíveis, que não vai ter como a gente trabalhar junto se a gente não tiver esses valores coerentes. Então, eles pensarem a construção da cultura com base nisso, porque faz tudo uma construção de cadeia. Né? Porque vale o que está escrito, né? Sim. Porque assim, como você disse, eu gosto de verde, eu gosto de vermelho. E não tem problema. Mas vale o que está escrito. Sim. O que a companhia entende e quer fazer. A companhia quer o amarelo, então... Vai ser o amarelo. Porque eu posso ir embora com o meu verde e chegar outra pessoa que gosta de laranja. Vai continuar sendo amarelo. É isso que solidifica a cultura. Sim. Agora, trazendo um pouco aqui para a realidade das empreendedoras, que não tem CEO, que não tem nada disso, eu fico pensando assim, que é o que acontece. A minha equipe é uma equipe super enxuta, mas nós temos momentos onde a gente discute a nossa cultura. Sim. Quando eu digo para eles, olha, nós trabalhamos para a empresa XYZ, mas a cultura é a da Qualicon. Qual é a nossa cultura? Qual é a nossa marca? O que a gente entrega? Então, é importante que eu sento junto com o meu time de criação e digo para eles, dentro da cultura da Qualicon, a nossa entrega é essa, não é aquela. Sim. Então, se o nosso cliente estiver avançando, nós vamos trazê-lo para dentro da nossa cultura e vamos explicar para ele como é que nós trabalhamos. Sim. Obviamente, com todo o manejo ali. Sim. Mas é lógico, com o meu time de texto é a mesma coisa, de conteúdos é a mesma coisa. Com o meu time de atendimentos, a mesma coisa. Eles são extremamente sensíveis, porque o meu time de atendimentos são as pessoas que efetivamente estão dentro do cliente. Está em contato o tempo todo. Então, eles são a cara da Qualicon. Sim. E são eles que vão conseguir entender as percepções que tem ali dentro para trazer para sua equipe, né? Exatamente. E aí também para ele entender o que é dele, o que é da Qualicon e o que é do cliente, então, o que precisa transformar ali. Não tem que ter um town hall, que é aquela reunião chique, nada. É um bate-papo, é um café da manhã uma vez por mês, para você escrever. Eu acredito nisso. A nossa empresa existe para isso. Quem vai junto? Sim. Eu quero fazer essas mudanças. E essas mudanças, para acontecer essas mudanças, eu preciso disso. Eu me lembro, antes de eu trabalhar com marketing digital, com comunicação, com consultoria nesse sentido, eu fui chefe de gabinete por muito tempo na Câmara Municipal de mandatos femininos. E em um determinado momento, em uma reunião dessa, numa segunda-feira, eu olhei e pensei, não faz mais sentido para mim. E aí eu esperei a reunião acabar, né? E conversei com a pessoa. Eu continuo acreditando no seu projeto, nas suas ideias. Mas enquanto profissional, isso para mim não faz mais sentido. Só que você precisa ter esse alinhamento da equipe como um todo. Sim. E a gente construiu isso ao longo dos anos, né? Eu fiz parte da construção da comunicação daquele mandato, de como ia ser construído o projeto, para poder ter essa iniciativa de conversar e do outro lado também intervindo e entender que faz parte do processo, né? Às vezes a gente entende que aquilo que fazem para nossa marca estão fazendo pra gente. E não é. Não é. Né? E, às vezes é difícil, mas não é. Não é. É importante a gente deixar essa questão da cultura muito clara para as pessoas que estão com a gente, porque a gente está numa
num momento, principalmente das empresas, em que não existe mais aquela história de vestir a camisa. Não existe mais. Existe encontro de propósitos. Sim. Eu estou ali enquanto o Faz meu sentido. propósito faz sentido. Está com match, né? Como a gente deu Sim. match. E é natural que isso se Eventualmente se desgaste. Ou- vai gerar frutos e depois cada um vai para o seu lado. E não necessariamente um desgaste, foi uma relação negativa. Mas Não, durou, o tempo passou foi bom. e aí cada um começou a seguir um caminho diferente, então é melhor seguir. Cada um na sua linha e a cultura ajuda a gente a entender isso. Exatamente. Né? a Até entender essa isso. clareza. E quando a equipe entende também, você consegue construir como um todo para a ponto da pessoa entender. Agora esse tempo não é mais meu aqui. Exatamente. Né? A cultura ajuda bastante nisso e tem uma coisa que eu acho que é importante que a Qualicon tem muito, graças a Deus. E eu falo que isso é uma inspiração divina. Graças a Deus e ao seu trabalho de construir. Uma inspiração divina. As pessoas que vêm para trabalhar com a gente ficam muito tempo, exatamente por esse alinhamento de propósito. Porque a gente faz comunicação corporativa e você sabe, trabalhar com comunicação não é fácil. Sim. Não existe das 8 às 5 da tarde, você entendeu? Não é uma coisa que você combinou às 8 horas da manhã, que efetivamente vai ser a mesma coisa que vai ser às 5 horas da tarde. Sim. Não, no meio do caminho vai acontecer muita coisa. Sim. Mas existe, eu digo, nosso propósito, a nossa missão é a entrega. Qual é o nosso valor? Nosso valor é a entrega e a melhor entrega. Então, todo mundo lá, a gente brinca que todo mundo lá tem sangue no zóio e faca na boca. Porque a gente vai para o pau, de verdade, Sim. entendeu? Pra fazer acontecer o Pra negócio, fazer acontecer. né? Então, a gente se alinha, a gente conversa, todo mundo se apoia. Lá não tem essa história não é comigo, esse trabalho não é meu. Todo mundo lá trabalha muito junto. Mas por quê? Porque, como você disse, eu tô à frente. Eu tô ali pra dizer, olha, é assim, não é assado. Não, deixa todo mundo trabalhar. Porque numa hora que você contrata, eu acho exatamente isso. Você contratou, você tem que esperar a pessoa dar o resultado. Mas eu estou ali junto. Então, eles vêm pra mim, assim, quando alguém chega, senta na minha frente, assim, com aquela carinha, assim. Falo, Você reconhece? pode falar, vamos lá, né? Primeiro a gente resolve, depois a gente vê o que acontece. Então, as pessoas reconhecem em mim esse papel, que toda liderança tem que ser. Tem que ser o porto seguro, tem que ser ali. E, na verdade, gente, é a minha marca. Sim. Né? No final das contas, a gente é valorado pela nossa entrega. Sim. E eu sou a minha marca. Não adianta dizer que, né, como você diz, não é pessoal. Sim. Mas eu preciso sentir que eu sou a minha marca. Sim, você tem que estar Né? conectado com isso, no sentido de não é pessoal, é porque a pessoa não está falando sobre Você. a Thelma. Sim, Né? Não é uma sim. característica sua. É. Mas sim, Mas algo dói, viu, relacionado Bárbara? ao trabalho. Mas dói. Sim, Mas dói. eu entendo. Eu também sinto essa Não é? dor. Mas tento entender que não era sobre aquilo. Não é era. sobre mim, é sobre Não. aquela entrega pontual. Então a gente Exatamente, consegue contornar. Isso e é ser resolver. maduro também, né? Sim. Isso vem com a maturidade. É como eu digo para os meus funcionários. Às vezes vem uma campanha de uma hora para outra. E aí a campanha não sai exatamente como a gente queria. Falei, gente, não dá pra gente ganhar o Leão de Ouro. Não. Em todas as campanhas. Né? E não dá pra gente esperar que vai fazer aquilo tudo no tempo que tem, às vezes com o recurso que tem. Então a gente faz o melhor que tem com o recurso que tem, no tempo que tem, pra entregar. Exatamente. E é sensível, é perceptível isso, né? Você entende isso nas entregas. Exatamente. Gente, aqui o papo... Vai embora. Vai, né? Aqui o papo roda. Seguindo na linha da ESG, do ESG? Não sei. Do ESG. Do ESG. Essa semana, o Grupo Globo lançou algumas campanhas relacionadas à agenda de ESG deles. Desde 2022 eu fiquei chocada, porque faz só 2 anos que eles construíram 6 compromissos relacionados à ESG para que eles trabalhem com o público interno e externo. E aí eu até trouxe aqui, vou pedir pro Eudes passar pra gente, o vídeo que é com a Rita Batista, sobre fazer diferença todo dia. A gente tá com você todo dia, compartilhando histórias, fazendo diferença, produzindo de forma sustentável, despertando consciência ambiental e estimulando o debate. Afinal, quem trabalha na Globo, trabalha também para esse Globo aqui e para todo mundo que vive nele. Globo, fazer diferença todo dia.
Essa é uma campanha que eles trouxeram como mote, né? Quem trabalha pra Globo, quem trabalha na Globo, também trabalha para o Globo. Para o Globo. E aí eles trazem outros vídeos, tem um com a Aline Midledge, sobre diversidade, e um com o Luciano Huck, que é uma cara importante do grupo, para falar de impacto social produzido pela empresa. É isso aí. O que eles estão construindo com essas campanhas, né? É trazer para o público aquilo que acontece lá dentro. Né? A gente chama isso de uma primeira etapa, que é o chamado de letramento sobre ESG. Letramento, ou seja, dizer para as pessoas o que é, né? Primeiro o que é e como eles estão fazendo. Eu acho isso importante, eu acho que pela amplitude da Globo é essencial que eles também entrem nisso. Acho que tem um impacto disso por causa da COP o ano que vem, Sim. obviamente. Eles não estão fazendo também, não é de graça, para entrar 2022, né? Para fazer uma coisa... Tão eles recente, querem, né? Então, é num grupo desse tamanho. Exatamente. Poxa. Tem a ver com a COP do ano que vem, mas de qualquer forma, ainda bem que eles começaram a fazer. Antes tarde do que mais tarde. Antes tarde do que mais tarde, exatamente. Acho que eles estão fazendo esse letramento. Acho que é importante esses vídeos, mas eu sempre digo assim, eu estava lendo a matéria, diz assim, eles fizeram um painel de LED, não sei das quantas. Eu falei assim, gente, mas será que eles calcularam? Será que é carbono neutro? Faz sentido a gente investir nisso? Porque às vezes, é o que eu falei, acaba investindo mais na comunicação do que efetivamente no projeto. Então é importante ter isso, porque existe até uma meta. Você pode gastar com comunicação até 10% do valor do seu projeto, o que é aceitável, né? Com comunicação, apesar que esse trabalho acaba não sendo uma comunicação por si só, acaba sendo parte do projeto deles como um Exatamente. todo, porque já que é um grupo de comunicação, eles vão usar o principal meio. E Exato. eu acho que interessante eles trazerem, especialmente essas figuras que eles escolheram nesse primeiro momento, para gerar uma conexão com o público, de começar a prestar atenção Exato. na pauta. Né? Então, só que você tem que ter um olhar tão atento para enxergar também, ao mesmo tempo. Eu penso no resultado disso para um grande público. Exato. Eu fico imaginando assim, será que eles vão conseguir levar os temas de ESG, por exemplo, para dramaturgia? Para não parecer eco-chato. Sim. Mas assim, levar esses temas, por exemplo, para as novelas. Olha que interessante. E até pela construção do que eles fazem. Fazem grandes cidades cenográficas, uma grande produção. Hoje já não fazem mais tanto isso, mas antes eles faziam muitas viagens. Isso. Passavam meses gravando em outros países. E ali trazendo pra cá e montando a mesma cidade. Ou às vezes cidades mais antigas, né? E não adianta ter só... eu fico imaginando o futuro. O quanto que isso vai conectar com as pessoas. Para que a gente enxergue. E é isso que você falou, não cair no eco-chato. Exatamente. Porque senão a gente já cria uma barreira automática, é que nem o anúncio do Instagram. Não posso mais fazer isso. Mas agora não pode mais? Então, quer dizer, levar isso de uma maneira... Primeiro, eu acho que a consciência de que nosso planeta realmente precisa de ajuda. Tem algumas ferramentas, eu queria deixar isso registrado. Tem algumas ferramentas que são de graça na internet, que chama-se pegada ecológica. Sim. Então, quem quer começar a saber de como é que você está se comportando no planeta. Pega lá, entra lá, pegada ecológica. Tem algumas perguntas que você vai responder e que vão dizer o quanto você está consumindo do planeta. Então, por exemplo, a Qualicon fez isso para os seus clientes em 2009. O que a gente fez? Ao invés de dar um presente para os nossos clientes, a gente fez um sistema, olha lá, em 2009, hein? Fizemos um sisteminha no computador, mandamos para os clientes dizendo assim, o nome da campanha era assim, você bem na fita com o planeta. Por quê? Era uma época, agora por causa da pandemia ninguém mais faz isso, que eles viajavam demais. Sim. Qualquer coisa, né? Todo mundo viajava, todo mundo gastava hotel, todo mundo estava na estrada. Então, consumia-se demais o planeta. Porque tem uma coisa que gasta o planeta, é combustível de aviação. Sim. É absurdo. Então, a gente fez essa conta. E aí, nós mandamos para eles. Eram 40 clientes, principais clientes. E eles mandaram para a gente. A gente fez essa conta com relação a crédito de carbono. O quanto eles consumiram do planeta. Convertemos isso em carbono. Fizemos uma parceria com a prefeitura de Guaratinguetá, na época a Qualicon estava em Guará, e convertemos isso em plantio de árvores. Que legal, gente. Fizemos isso. Muito bacana. E aí criou-se, na verdade, um bosque. Porque era tanta árvore. Reflorestou a cidade inteira. Exatamente. E aí nós mandamos para o cliente uma camiseta de pet, de malha pet,
PET, feito com fibra de garrafa PET, Sim. escrito: este ano eu estou bem na fita com o planeta. E aí nós não demos presente para ninguém. Então nós mandamos uma foto, aí nós aproveitamos também, fizemos uma aula de educação ambiental, levamos as crianças do ensino fundamental das escolas públicas de Guará para eles fazerem um plantio, fizemos um evento e aí todos eles plantaram. Eu não me lembro exatamente quanto deu, nós compramos as mudas. Eu achei que ficou mais barato que se eu tivesse que comprar um uísque para cada um. Você entendeu? Ficou mais Exatamente. barato. E aí agora, isso foi em 2009, 2019 já fez 10 anos, a gente foi lá e fotografou essas que árvores. bacana. E mandamos para eles um cartão de final de ano. Às vezes, alguns nem são mais nossos clientes. Mas tá lá registrado que ele ainda continua bem na fita com o planeta. É muito bacana. Tá vendo? Isso é uma coisa que dá pra fazer. É um retorno positivo. E dá pra fazer, e você que entendeu? nem sempre vai ser um investimento financeiro super alto, que vai gerar uma demanda, que vai gerar um custo. Não, é que precisa do humano criativo. Exatamente. Pra pensar em soluções sobre isso, né? Como é que você impacta, por exemplo, quem trabalha com brindes ou trabalha que fornece para empresas? Como é que você impacta para ele perceber, para o seu cliente perceber que você está atento à sustentabilidade? Porque ele, pessoa física, pode não estar atento, mas a empresa dele está. Sim. Então ele já vai olhar você de uma maneira diferente. Sim. Argumento de venda. Você passou a entregar valor e não preço. Olha, gente, aulas. Prestem atenção. A gente falou aqui do Projeto do Globo, ficamos chocadas que faz só 2 anos. E também tem uma notícia do Fórum Econômico Mundial indicando que as empresas precisam fazer mais. Por que a gente fala que as empresas precisam fazer mais? Porque elas que acabam gerando efeito cascata. Eu tenho uma cliente que ela é CEO do Grupo Muda em São Paulo, que trabalha com coleta de recicláveis e destinação adequada para as cooperativas de condomínios. Tem trabalho educativo e tem a parte logística. E a gente sempre conversa sobre isso, sobre a importância das empresas serem porta-voz, de abraçarem a causa. Por quê? Você tem um público interno que vai passar a entender aquilo e aí você tem um efeito de alcançar as famílias e também os fornecedores. Porque se eu vou nivelar o meu fornecedor pelo meu padrão, então eu vou criando um efeito de manada, de todo mundo participar disso. E quando o Fórum Econômico diz isso, é porque a gente precisa fazer. E por que ele diz isso? Sustentabilidade. Exatamente. Manutenção de vida no planeta que a gente conhece do jeito que ele é, né? Talvez melhorar um pouco, que pode melhorar. Sempre pode. Aí eu acho que tem algumas questões. Primeiro, assim, manter o planeta bem, as pessoas saudáveis, isso faz com que as pessoas também consumam. Se você mata as pessoas, se você não deixa não tem as consumo. pessoas, não tem consumo. Então, o final da ponta tem isso também. Sim. Tem essa questão. Não existe capital sem gente. Exatamente. Então, você também precisa cuidar das pessoas por isso. É uma responsabilidade social. As empresas têm, além da sua obrigação fiscal, da sua obrigação jurídica, também tem a sua obrigação social. Sim. Né? Ela contrata as pessoas, não é só pagar o salário, ela tem uma responsabilidade na sociedade onde ela está inserida. Então, algumas empresas já têm a sua estratégia de engajamento social. Ou seja, como é que eu vou me engajar, como é que a empresa, institucionalmente, vai se engajar na sociedade para contribuir também para a sociedade. Porque também já ficou claro, porque elas são ilhas de prosperidade, às vezes em lugares muito pobres, né? Então, elas precisam fazer com que aquele ambiente seja próspero. Não adianta ela ser próspera e a comunidade... Todo mundo prosperar junto. Exatamente, precisa ser isso. Por conta do capital, mas também por uma questão social. Então, isso é importante. Uma iniciativa, por exemplo, que tem nesse sentido das empresas, que eu até tinha comentado com você, é uma iniciativa das indústrias químicas do mundo, que se chama Together for Sustainability, que é o TFS. A Qualicon é a única agência que eu conheço que nós somos certificados. É uma empresa belga, se eu não me engano. No Brasil. No Brasil. Porque a gente, para poder ser agência de comunicação, por exemplo, de uma multinacional do ramo químico, nós temos que ter isso. E essa certificação é de A a Z. Eles querem saber se eu uso caneca ou se eu uso copo descartável. Eles querem saber se os meus funcionários são CLT ou se são PJ, em que condições. Eles querem saber como é que os meus funcionários vão e voltam do trabalho. Como é que estou composta juridicamente. Então, assim, a entrega que eu faço é parte do meu argumento para estar sentada à mesa com essas pessoas.
tem muito a ver com a responsabilidade perene, porque eles fazem essa auditoria anual, mas às vezes é de surpresa. Simplesmente aparece. Aparece. No meu caso, porque eu sou uma agência de comunicação, nunca apareceram. Mas As empresas... As transportadoras, quem faz transporte, eles recebem auditorias de surpresa. O comprador sabe, mas a empresa que está sendo auditada não está sabendo o que vai ser. E é importante, porque eles dão pra gente, o que por exemplo, eu melhorei no meu quesito meio ambiente. É porque escritório, você acha, sabe, no escritório não dá pra fazer nada. Mas eles me mostraram que dá pra fazer muitas outras coisas, né? Então, assim, por ano você tem uma meta para fazer. Se você completa essa meta, você fica mais visível para outras empresas. Olha que interessante. Entendeu? Então ainda tem uma gamificação para que você queira alcançar esse novo patamar. E é isso que a gente falou de gerar esse efeito de cascata. Exato. Porque para você poder trabalhar com a indústria química e o transportador poder trabalhar, todo mundo passa por essa certificação. Exato. Né? Então, é um efeito que a gente precisa entender e causar é pedrinha no lago que vai reproduzindo. E as pessoas precisam entender, os microempresários, os pequenos empresários, que é importante dar visibilidade para suas ações. Então... Bato nessa tecla também. Precisa dar visibilidade, precisa colocar no seu site as ações pequenas, o que você faz com... a responsabilidade social que todo negócio tem que ter. Você não está só solto no universo, você se relaciona com uma comunidade, como que você está trazendo alguma transformação nesse espaço. E você não sabe quando é que as pessoas vão procurar o seu serviço. Então, você não tem que se preparar, aliás, você não tem que oferecer depois que você for contactado, você tem que estar preparado para quando você for contactado. Sim. Porque é isso que vai fazer com que a pessoa perceba que você não está fazendo por causa dele, mas porque é um valor que você tem. Sim. E não é, gente, mirabolante. Literalmente não é mirabolante, porque a gente faz na Qualicom. E nós somos uma agência pequena, nós não somos uma agência grande. E a gente consegue fazer. Por exemplo, todos os computadores que a gente... Quando a gente troca os computadores, a gente faz doação. Mas a gente não faz simplesmente doação. Sim. A gente vai até a instituição, entrega os computadores, ensina as pessoas a operar. Sim. Entendeu? Ou seja, não vai ficar sucateado em outro lugar. Exatamente, a gente faz isso. Ou a gente entra em parceria com alguma outra instituição, por exemplo, para montar salas de informática. Isso é uma coisa que a gente está querendo fazer agora. Nós vamos trocar de novo os nossos computadores. Ao invés de a gente simplesmente levar os computadores, a gente vai levar uma sala de informática. Porque é uma coisa interessante, gente. Até falando um pouco da Rever Juntos, a gente está numa comunidade agora que a gente entrou é uma associação de moradores. Eu pedi para ver a sala de informática deles, porque já tinham me dito que a sala estava precisando de alguns reparos. Primeiro que a lâmpada tem que rosquear, assim, porque a parte elétrica não está funcionando. E na hora que a pessoa abriu a porta, um cheiro de mofo. Cabiam 3 computadores. Aí você fica pensando, como é que as crianças vão ter aula de informática nesse cheiro de mofo, numa sala que não tem a parte elétrica? Não tem o básico. Ainda tem isso, a gente acha que não... Gente, tem muita coisa para se fazer, sabe? Tem muita coisa para se fazer. E às vezes você tá lá com um computador parado e tem gente precisando disso. E tem filas de pessoas querendo fazer os cursos. Muito interessante. A gente está falando bastante de meio ambiente e você está trazendo bastante essa pauta de que não é só meio ambiente. E a nossa próxima notícia, a última dessa parte do programa, na verdade é um artigo de opinião da Monique Evely, que é Shark. Ela faz parte do Shark Tank, ela é uma referência da área, falando sobre a pauta da diversidade. De não ser só... bonito falar que eu tenho pessoas diversas. Só no relatório? Eu só tenho no relatório. Eu gosto muito de quando aparece no relatório assim, eu tenho. Aí eu tenho as pessoas nos cargos mais baixos. Conforme vai subindo a hierarquia, eu encontro um curioso padrão chamado homem branco. Né? Como se não tivesse... Aí eu já ouvi várias vezes, mas Mari, não tem mulher negra fazendo bababá. Pessoa trans fazendo papapá. Como não tem? Não tem. Essas pessoas estão onde? Como é que a gente vai fazer? Se elas não estão fazendo, por onde que elas vão fazer? Eu comentei do podcast que eu ouvi ontem, que é uma mulher que trabalha com tecnologia da informação. Ela trabalhou em algumas ONGs em São Paulo, ensinando as crianças a programarem, a prepararem elas para elas conseguirem os estágios, para que a partir dos estágios elas consigam... E ensinou elas a serem estratégicas na hora de procurar o estágio. De procurar a empresa que tem programa, que vai valorizar. Para que elas vão nos caminhos mais
tranquilos e tenham chance de chegar nesses lugares para que essa representatividade não seja só simbólica, só para aparecer na foto. É natural, né, que essa seja a minha causa, né? Eu, como mulher negra, essa é a minha causa. A Qualicon também é signatária do Integrare, que é um centro realmente de ajudar empresas que são capitaneadas por pessoas negras, indígenas e deficientes para trabalhar com grandes empresas. E nós somos a agência deles. Por ser a minha causa também, né? E a gente vê muito isso. Assim, empresas que têm diversidade, que eu falo da catraca para fora. Da catraca para dentro, o negócio é completamente outro. Mas, e aí tem uma questão de letramento também. Sim. Porque racismo é uma questão cultural. Muito. Então, se você não trata individualmente, se você não olha individualmente, você tem que colocar a cultura da empresa. Sim. Mas você precisa olhar o individual. Então, o papel do líder, o quanto o papel do líder é importante. Esse líder, que às vezes não foi nem preparado para ser líder, esse cara precisa entender o que é racismo. Ele precisa olhar para a sua equipe e dizer o que eu ganho com a diversidade. Porque a primeira coisa, como o negro tem esse estigma de ser o pobre, de ser o que não tem estudo, o coitado, ele não traz o negro. Ele acha difícil ter uma pessoa assim. Então, cheio de opinião. Exatamente. Né? Então, quer dizer, precisa a liderança, ter essa liderança muito consciente. Então, tem empresas várias empresas, a gente trabalha com várias empresas, e cada uma está num estágio diferente, que é natural. Nós não vamos pegar uma pessoa que acabou de entrar e vamos colocar a pessoa como CEO. Não é isso, mas é esse caminho que você disse. E entender, também desmistificar, do mesmo jeito que não existe mundo lá fora, de que racismo não é só o chegar ao ponto absurdo de cometer uma violência verbal, física, diretamente a respeito do outro. Mas ele tá em pequenas coisas no nosso dia a dia que a gente nem observa. Eu comentei na última imersão do TPM sobre isso, do teste do pescoço. Isso é uma coisa que me incomoda bastante aqui em Taubaté, de chegar nos lugares e procurar pessoas negras. Às vezes pessoas, né? E aí a gente vai entendendo, pessoas com deficiência. Mas fulano tem... Não, com dificuldade de mobilidade. Né? Porque a maior parte dos lugares não está preparado para receber. Não tá. Vou contar uma anedota. A anedota é quando a gente conta experiência pessoal. Eu já tinha Qualicon e era um cliente novo. Não era nenhum desses clientes. Inclusive, não chegou nem a ser meu cliente. E, aliás, chegou a ser o cliente por pouco tempo. Agora nós sabemos por quê, né? Porque, assim, era uma reunião que eram diretores e o presidente. E eles me pediram uma campanha. Eu fiz a apresentação, Dani, 5 vezes. Em 5 oportunidades diferentes, fui eu, Thelma, apresentar a mesma pessoa. A mesma pessoa. Fazendo as alterações que eles pediam. Cada hora eu fazia uma alteração diferente. 5 vezes. Da última vez, a apresentação foi feita numa cidade e eu estava em outra. E aí eu mandei um funcionário meu, branco, cis, de 1,90 m. Eu falei, olha, eu estou na estrada, eu peguei um acidente, você vá e você comece a apresentação para não atrasar. Porque já é a 5ª vez, eles já estão, né? Vamos lá fazer. Já está desgastado. Era um hotel. Eu cheguei, eu larguei o carro na portaria. Eu não quis nem saber. Larguei a chave do carro. Entrei na sala. Era uma sala pequena. Eles estavam todos assim. E estavam conversando, dando risada. Light a conversa, né? Eu sentei do lado do meu funcionário. Ele com o computador fechado. De verdade, eu atrasei 20 minutos. Cheguei aqui. E a nossa pauta era a primeira. Eu peguei e falei assim, e aí, a apresentação? Você não vai começar? Falei, já fiz. Falei, como já fez? Eles já aprovaram. Falei, como aprovaram? Aprovaram sem nenhuma alteração. Falou que tá ótima a apresentação. E era a mesma apresentação que eu tava fazendo o tempo inteiro. A diferença era a apresentação. É sutil. É sutil. E aí, no final, convidaram ele para tomar vinho. Com eles. Ai, gente. Era uma empresa masculina, de segmento masculino, tudo. Mas assim, ele foi abraçado. E a proposta dele foi abraçada. E porque existe isso, desse reconhecimento de pauta, de reconhecimento... especialmente entre os homens brancos,
né? Existe um clube intrínseco ali. Nos negócios a gente percebe bastante em que eles se reconhecem quase no high five ali, tipo, é a gente, brother. Às vezes é viés inconsciente. Não, eu também não acredito que seja, na maior parte dos casos, eu não acho que é intencional, do tipo, ele olha e fala, eu vou menosprezar o trabalho dela, mas ele tem uma facilidade de confiar no seu semelhante. Exatamente. Né? E às vezes até ter um estranhamento quando chega uma mulher negra. Eu assumi chefia muito jovem e eu passei a usar salto alto porque as pessoas não levavam a sério o que eu falava. Imagina, uma menina, como é que ela sabe com 23 anos? Exatamente. Aí a gente coloca um terno preto ou cinza pra se assemelhar. Exatamente, pra fazer aceita, parte disso. Pra ser aceita. Isso, inclusive, vai fazer sentido com a nossa análise de Borogodó. Eu vi aqui o Eudes me olhando, eu acho que eu tô no meu tempo. Mas porque a nossa análise de Borogodó é sobre um assunto, eu trago algum caso que tá em alta. E essa semana não se falou de outra coisa, né? Todo mundo fazendo muitas análises sobre o rebranding da Boca Rosa, a marca da Bianca Andrade, que é uma marca de maquiagem que foi feita inicialmente licenciada por uma marca de respeito no mercado já antiga. No final do ano passado, ela decidiu seguir o caminho dela. E aí, ela tem mostrado, inclusive, nas redes sociais dela, muito do lado empreendedor. Ela foi fazer um intercâmbio em Londres para viver algumas experiências, ficou longe do filho, mostrou aquilo. E aí, nessa semana, ela lançou um vídeo apresentando a nova identidade visual, né, da marca. Eu gostaria de pedir que a gente assistisse a esse vídeo, né, que talvez todo mundo já tenha visto, mas que eu acho interessante. Mudou. Crescemos e nos tornamos independentes, mantendo a nossa essência. A paixão, a criatividade e a coragem de fazer o que nunca foi feito. Mais brasileiras do que nunca, deixamos o beauty de lado para mergulhar na beleza. Somos mais fortes, mais robustas, mais modernas. Agora, contaremos nossa história como Boca Rosa. E essa nova era começa exatamente pela boca. Ela, que nasceu como um símbolo complexo, cheio de movimentos e direções, se torna minimalista. Nossa paleta de cor nasce desse contraste. O cinza mais equilibrado e sólido vem da mistura do preto e branco e representa a dualidade que abraça várias personalidades e estilos de vida. Mas o nosso coração ainda é rosa. A tonalidade que remete à nossa ousadia é feita para brilhar em momentos de destaque, como um toque de carinho que inspira a nossa comunidade. Os contrastes também invadem a tipografia. A fonte principal retoma elementos da nossa essência, agora mais forte, com formas arredondadas e nuances despojadas. Já a complementar traz um ar clássico, mas com uso ousado. Tudo isso reflete quem somos, uma marca feita para encorajar mulheres a expressarem a sua autenticidade através da autoestima. Boca Rosa, o poder de inspirar. Ela lançou o vídeo, acho que na última sexta-feira, e na passada, né? Que a gente vai transmitir no sábado. E aí, muita gente já me mandou o vídeo falando, Mari, gostaria que você falasse sobre isso. Eu falei, calma. Muita calma. A gente tá vendo, a gente tem um hábito de entender que rebranding e reconstruir identidade visual é a mesma coisa. Não é. A imagem é só a ponta do iceberg. Sim. Inclusive, se a gente puder passar o vídeo da Maria, por favor, que é a Maria Negreiros, é uma profissional de marketing também, que ela foi uma das primeiras a me mandar o vídeo. Eu falei, Má, por favor, contribua com a sua opinião pra gente poder trazer no programa. Olá, donas e proprietárias que acompanham Comunicação com Borogodó. Dona Mari Pazini me convidou para eu dividir minhas percepções em relação às mudanças que Bianca Andrade anunciou na sua marca. Se vocês repararem, ela já vem mudando em relação à marca pessoal. Ela tem cada vez mais se distanciado da moça que participou do Big Brother, uma mulher de negócios. E agora ela não tem mais um licenciamento, né? Ela realmente é a dona da própria marca. Logicamente, isso iria influenciar em todo aspecto de Boca Rosa. Se a gente fala de um público mais amadurecido, nomes de produtos como carinha divertida, assim no diminutivo, não conectaria mais. Eu particularmente acredito que não existe crescimento sem algum tipo de incômodo e estranhamento. Agora, em relação à cor e outras mudanças, eu prefiro esperar para ter uma opinião mais aprofundada. Vamos aguardar as cenas do próximo capítulo, Dona Mari Pazini? Eu concordo muito com ela porque
foi exatamente isso. Gerou um frisson nas redes sociais, várias marcas fizeram análises, outros profissionais. Eu até troquei bastante ideia com uma amiga minha que é designer, sobre a construção da imagem, né? E isso é um ponto que é muito específico, mas foi bom a gente ter esse tempo, porque ela também mostrou a equipe dela. Eu gostaria que a gente mostrasse aqui. Ela postou uma foto da equipe dela, composta por mulheres, e mulheres muito diversas. E aí, essa foto já me chamou a atenção. A gente já estava trocando bastante ideias sobre ESG, pensando em lideranças que se comunicam à frente do negócio. Imagino que a Bianca seja um exemplo disso, né? E aí, logo em seguida, por favor, Eudes, ela lançou 50 tons de base feitas com base na pele brasileira, e a equipe dela testou. A equipe dela validou os produtos. E aqui a gente para nesse momento, porque é tudo que a gente tem de informação por aqui, mas que eu acho interessante a gente já entender vários pontos sobre ela. A gente enxerga ela se distanciando de uma marca que era licenciada e provavelmente tinha regras que essa licenciadora fazia. Então, ela ter tirado o beauty, eu acho muito interessante. A minha marca chama Comunicação com Borogodó porque eu queria evitar palavras em inglês. Sim. Ainda que a gente use bastante no marketing, eu sei que isso gera muita distância para quem não entende do assunto. E não é o que eu desejo. Eu acredito numa comunicação que a gente consegue compartilhar com todo mundo, ainda que às vezes escape. A gente usar o Borogodó veio disso, então eu gosto dela ter tirado, mas na rede social ainda tá usando Save the Date. Então, a gente entende a comunicação ali, né? Precisando, às vezes, passar por um alinhamento. Porque se eu quero tirar esse inglês, eu preciso ter essa coerência. Mas, mais importante do que isso, é mostrar essa equipe. Exato. É trazer esse produto pensado. Eu acho que tudo começa, uma marca, ainda mais ela mostrando muito essa questão da maturidade, né? Como ela está se distanciando da menina que fez o Big Brother para se tornar efetivamente uma empresária. A base de todo o rebranding vai ser sempre uma pesquisa. Sim. Então, com certeza, ela deve ter gasto muito tempo, muito recurso para estudar quem são hoje os clientes dela, quem é o perfil, a persona do cliente dela, que está amadurecendo também. Sim, junto com ela. Junto com ela. Então, ela vai, assim, ao mesmo tempo que ela precisa manter o que ela tem hoje, ela vai avançar. E não dá pra avançar, por exemplo, com aquele nome que a moça falou, Carinha né? admitida. Entendeu? Então, assim, faz parte do amadurecimento. E o rebranding, como você disse, não é a tipologia, não é só a cor, não é tudo aquilo. É uma construção. É uma construção. Aquilo lá, na verdade, para chegar naquilo ali, toda a parte de estrutura, de estratégia, já foi montada, já foi criada. Essa questão dela mostrar a foto das pessoas é importantíssimo. Nós estamos no momento, no mundo, em que se você não respeita a diversidade, você recebe uma quantidade de críticas, e com razão. Sim. Porque nós somos muito plural. Então, não faz sentido uma marca de maquiagem no Brasil não ter uma representatividade. Aliás, nós já vimos em outras marcas que não respeitaram a diversidade tomarem uma varada na água absurda. Aliás, eu fico pensando, como que pode? Aprovou? Como é que aprovou aquilo? Eu penso isso também. Eu fico, gente, mas ninguém viu. Eu brinco que toda empresa tem que ter um departamento do vai dar merda. Exatamente. Você tem que ter alguém que fale assim, com senso, com um pouco de filtro, que fale... Será que isso tá legal? Exatamente. Será que a gente tem que continuar? Mas não dá pra ver, né? Às vezes é uma coisa tão escancarada. Que eu fico assim, gente, mas passou por quantas pessoas? E ninguém notou. Nenhum impressor não conseguiu ver que aquilo ali não ia dar certo. Então, assim, esse cuidado, né? Que é a exigência hoje do mercado, é de você realmente respeitar a diversidade de todas as formas. Ali eu vi mulher branca, mulher preta, trans, já vi... vi uma pessoa com deficiência. Tinha uma mulher com vitiligo. Exato, uma pessoa mais velha. Sim. Né? Então, gerações é importante. São pontos importantes da gente trazer, porque também tem um aspecto... Não sei se você já viu uma campanha da Dove com a inteligência artificial em que eles digitam: mostre uma mulher bonita. E daí a inteligência traz mulheres do padrão europeu. E aí, quando trazia mulher brasileira, ela tinha um padrão que a gente também não concorda. E aí ele tem o padrão mulher brasileira da Dove.
E quando trazia, tinha referência às propagandas da Dove, que trazem mulheres diversas, que esse ano completou 20 anos. Que eles fazem as campanhas com mulheres reais. Então, foi interessante. E aí, foi legal eles falarem, a gente usa inteligência artificial, mas a gente nunca vai usar para mudar o corpo das mulheres e nem para criar mulheres que não existem. Exato. É um posicionamento de marca, e eu acho que quando a Bianca mostra a equipe, ela mostra esse primeiro produto com bases tão diversas, ela não tá só lançando um produto, ela não tá lançando só uma marca. Ela tá construindo um posicionamento a respeito, o lugar que ela quer ocupar no mercado e deixando isso muito claro. E eu vou dizer, eu ouso a dizer que ela se aproxima de marcas como Natura, por exemplo, que traz isso, que traz a sustentabilidade, que traz a diversidade como chancela. Sim. Então ela muda de patamar. Que são referências, ela sai de um padrão para chegar em outro nível. Exatamente. Por exemplo, eu nunca consumi Boca Rosa, mas, por exemplo, depois desse posicionamento, se eu olhar na prateleira, eu já olho diferente. Sim. Eu acredito que a maior parte das mulheres está curiosa para experimentar essa base. Com certeza. Porque é uma grande questão encontrar base e com tantas opções de tom, não é possível que a gente não vai encontrar uma pra gente. E a seriedade com que ela trata isso. Sim. Você entendeu? Ela tá trazendo isso porque ela tá respeitando as mulheres brasileiras. E ela mostrou o processo de estudo para desenvolvimento do produto, para respeitar as especificidades que a gente tem no Brasil. Que a gente às vezes compra base importada que não aguenta o calor. Né, que não aguenta a nossa variação de umidade. Exatamente. Então, é diferente, né? Isso é valorizar, inclusive, o produto nacional. Sim. A tecnologia nacional. Eu venho acompanhando algumas expedições, por exemplo, que algumas empresas têm feito na Amazônia. Natura, por exemplo. Eu não sabia. A Natura tem um laboratório dentro da Amazônia já faz 30 anos. Que eles trabalham. Before it was cool, sabe? É absurdo o que eles entendem de planta, o que eles entendem de biodiversidade no Brasil. Então, é valorizar isso também. Então, a gente precisa parar de usar França e usar Brasil. A gente tem que parar de ter síndrome de vira-lata. Exatamente. E valorizar as coisas que a gente tem. Valorizar a nossa diversidade. A nossa criação, a nossa inteligência de desenvolvimento e de criatividade. Nossa excelência. Nós somos excelentes. Gente, o papo... Falei, se deixar, a gente vai. Mas eu vou encaminhar para a última parte, que é rapidinha pra gente poder finalizar. Não sei se eu tô pronta para isso. Vamos para uma entrevista ping-pong. Vamos lá. Um livro de comunicação que todo mundo precisa ler. Kotler. Maravilhoso. Um profissional de comunicação que você admira. Paulo Nassar. Uma marca que você admira. A comunicação. Natura. O borogodó da sua marca. Um que a mais. E uma dica para quem vai começar a construir a própria comunicação. Transparência, cocriação e diálogo. Muito legal. Thelma, eu sou muito grata pela também. nossa conversa, pela nossa troca. Foi um programa incrível. Eu adorei. Se deixasse, eu ficaria aqui. Mas eu acho que eu tô ouvindo Brisa Campos aqui atrás de mim. Vou deixar aqui mais uma vez meu agradecimento profundo pelo seu tempo, pela generosidade em compartilhar tanto. Foi um prazer. E agradecer todas vocês que estão assistindo a gente até aqui. Eu quero saber o que vocês acharam desse episódio. Deixem os comentários, as dúvidas, as questões. Conheçam o trabalho que a gente está falando, tanto da Thelma quanto de entender outros universos em que a comunicação também é o centro das coisas. A gente depende dessa comunicação para fazer as coisas acontecer. É isso aí. Eu estou à disposição. Muito Quando obrigada. você tiver outros temas, se você quiser conversar, eu falei para você, se é para falar, pode contar comigo. Nossa, já tô aqui com a cabeça a milhão. Pode. E se vocês precisarem de algum apoio, que eu possa ajudar a encaminhar o TPM para alguma coisa, conte comigo. Eu certeza. sou uma entusiasta das mulheres empreendedoras. Apesar de estar aqui em Taubaté, eu não participo ainda de nenhum grupo. Eu gostaria de participar de algumas iniciativas. Vem com a gente, vamos trocar ideia. Foi um prazer te ter aqui. A nossa apoiadora, a Tomi Ilustra, que é uma empreendedora aqui de Taubaté, mandou um mimo pra você. Muito obrigada. A Tomi é uma produtora de papelaria criativa. Ela desenvolve os produtos. É muito bacana o trabalho dela, se você puder depois dar uma olhadinha. Eu quero. E agradecer a Tomi mais uma vez, a Obrigada, Maê, Tomi. a Maê e a Sara por me ajudarem a estar aqui preparada. E a todos nós que estávamos aqui, o pessoal da RDS, que acompanhou, que deu esse suporte. E te lembrar que se você ainda não está inscrito no canal, é a sua chance de ir lá, deixar o seu joinha e já se inscrever, tá bom? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente.